A resposta de Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Estabeleceu o princípio crucial. A palavra de Deus escrita é suficiente para a salvação. As Escrituras revelam claramente o caráter de Deus, a responsabilidade humana, os mandamentos de justiça e compaixão e o caminho da vida. Quem genuinamente busca a verdade e justiça encontrará nas Escrituras tudo necessário. Mas o rico protestou: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se. Ele argumentou que sinal sobrenatural dramático, alguém literally ressuscitado dos mortos, seria mais convincente do que ensino bíblico. Esta é tentação perene: desejar sinais espetaculares em vez de submeter-se humildemente à palavra de Deus. A resposta final de Abraão foi devastadora em sua clareza e profecia: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, esta declaração estabeleceu verdade profunda sobre a natureza da fé e incredulidade. Incredulidade não é primariamente problema de evidência insuficiente, mas de coração endurecido. Aqueles que rejeitam revelação clara de Deus nas Escrituras não serão convencidos, mesmo por milagres espetaculares. O problema não é falta de informação, mas resistência à verdade conhecida. Esta declaração também funcionou como profecia irônica. Jesus mesmo ressuscitaria literalmente dos mortos, o sinal definitivo e supremo. Mas muitos que testemunharam evidências de sua ressurreição ainda recusaram crer. E notavelmente, Jesus ressuscitou o homem chamado Lázaro de Betânia, João 11. Mas em vez de resultar em fé universal, os líderes religiosos conspiraram para matar tanto Jesus quanto Lázaro. João 12, versículo 10. Esta parábola ensina verdades múltiplas e solenes. Primeira, a existência consciente após a morte. Tanto o rico quanto Lázaro mantiveram identidade pessoal, memória, consciência e capacidade de experiência, alegria ou tormento. Morte não é aniquilação ou sono inconsciente, mas transição para estado de existência diferente, mais consciente. Segunda, estado após morte é determinado por escolhas feitas durante vida terrena. O destino final não é arbitrário ou baseado em capricho divino, mas resultado de como respondemos à revelação de Deus e como vivemos em relação a Ele e ao próximo. Terceira, reversão de fortuna eterna não é baseada em status econômico per si, mas em prioridades espirituais e morais. Lázaro não foi salvo meramente por ser pobre, nem o rico condenado meramente por ser rico. A questão era o que cada homem amava supremamente e como cada um viveu em resposta à revelação de Deus. Quarta, indiferença aos necessitados é pecado grave com consequências eternas. O rico não é descrito como assassino, adúltero ou idólatra declarado. Sua condenação veio de negligenciar Lázaro à sua porta. Tiago escreveria mais tarde: aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso, está pecando. Tiago 4, versículo 17. Quinta, não há segunda chance após morte. A fixidez do grande abismo ensina que decisões desta vida têm consequências eternas, irreversíveis. Não há purgatório. Não há oportunidades pós-morte para arrependimento. Não há universalismo eventual onde todos são salvos. As escolhas feitas na breve existência terrena determinam destino eterno. Sexta, as Escrituras são revelação suficiente de Deus. Não precisamos de sinais sobrenaturais espetaculares ou visitações de mortos. Moisés e os profetas, e agora temos também os evangelhos e epístola, fornecem tudo necessário para conhecer Deus e viver em obediência a Ele. Sétima, incredulidade é primariamente problema de vontade, não de intelecto. Pessoas não rejeitam Deus por falta de evidência, mas porque amam trevas em vez de luz, porque seus feitos são maus, e não querem vir à luz para que seus feitos não sejam expostos. João 3, versículos de 19 a 20. Oitava, arrependimento tardio sem possibilidade de mudança é tormento adicional. O rico no Hades tinha clareza completa sobre seus erros. Desejava que seus irmãos não seguissem seu caminho,
mas não podia fazer nada para mudar seu próprio destino. Consciência do que foi perdido agrava o sofrimento. A parábola também levanta questões teológicas importantes sobre a natureza do estado intermediário entre morte e ressurreição final. A linguagem de seio de Abraão e redes sugere que esta parábola descreve condição temporária antes do julgamento final e estabelecimento do céu e inferno eternos. Mas o princípio permanece. Consciência persiste. Destinos são fixos. E reversão é impossível. Para a aplicação contemporânea, esta parábola confronta múltiplas tentações modernas. Primeira, materialismo que mede valor humano por riqueza e sucesso material. O rico tinha tudo que nossa cultura valoriza. Lázaro não tinha nada, mas eternamente, Lázaro estava infinitamente melhor. Segunda, compartimentalização que separa a fé de responsabilidade social. Podemos professar crenças ortodoxas enquanto permanecemos indiferentes aos necessitados à nossa porta. Mas fé genuína sempre produz compaixão ativa, como João escreveu. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 1 João 3, versículo 17. Terceira, procrastinação espiritual que assume tempo ilimitado para arrependimento. Vivemos como se tivéssemos décadas garantidas para eventualmente nos tornarmos sérios sobre Deus. Mas morte pode vir inesperadamente e, além dela, não há oportunidade para mudança. Quarta, demanda por provas extraordinárias antes de crer. Muitos dizem, se Deus fizesse milagre óbvio, então eu creria. Mas a parábola ensina que aqueles que rejeitam revelação de Deus nas Escrituras não seriam convencidos mesmo por ressurreição dos mortos. A parábola também oferece conforto específico aos que sofrem injustiça e pobreza nesta vida. Lázaro suportou miséria terrível, sem alívio, durante vida terrena. Não houve intervenção divina dramática, nenhum milagre de provisão, nenhuma reversão de fortuna antes da morte. Mas eternamente ele foi vindicado e consolado. Sofrimento presente, por mais injusto e prolongado, é temporário. Recompensa ou punição eterna é para sempre. Para os ricos e confortáveis, a parábola é a advertência solene. Riqueza não é mal em si mesma, mas cria tentações poderosas menos autossuficiência, amor ao dinheiro, indiferença aos necessitados, falsa segurança. Jesus ensinou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Marcos 10, versículo 23. A dificuldade não é impossibilidade, mas requer vigilância constante contra a sedução da riqueza. A parábola desafia cada um de nós a identificar os Lázaros em nossas vidas. Pessoas necessitadas em nossa esfera de influência que podemos ajudar. Podem ser literalmente pobres, necessitando assistência material. Podem ser espiritualmente pobres, necessitando evangelho. Podem ser emocionalmente empobrecidos, necessitando compaixão e comunidade. Quem está à sua porta que você está negligenciando? A parábola do rico e Lázaro nos confronta com realidade solene de que esta vida é preparação para a eternidade. Escolhas que fazemos, prioridades que estabelecemos, como respondemos a Deus e ao próximo, tudo tem consequências eternas, que não podem ser revertidas após morte. Não se engane com riqueza temporária ou conforto presente. Não negligencie os necessitados à sua porta. Não presuma que terá tempo ilimitado para se arrepender. Não demande sinais sobrenaturais quando tem revelação suficiente de Deus nas Escrituras. Viva agora à luz da eternidade. Use recursos materiais para propósitos eternos. Ame Deus supremamente. Ame seu próximo tangível e sacrificialmente. Ouça Moisés e os profetas. Ouça a palavra de Deus e obedeça menos porque chegará o dia quando cada um de nós morrerá e descobrirá que realidades eternas que pareciam nebulosas eram absolutamente reais. E realidades terrenas que pareciam tão importantes eram completamente temporárias. A questão urgente não é quanto tempo viverei, mas para onde irei quando morrer? E a resposta a essa pergunta é determinada não por status econômico ou social, mas por como você respondeu a Deus e viveu em relação aos outros durante os breves anos que Ele lhe concedeu na Terra.